Sejam bem-vindos, meus alunos. Agora iremos estudar um direito que é matéria pesada para a sua prova. Direito à convivência familiar e comunitária. É um assunto denso, um assunto bem complexo e que detém, dentre todos os direitos, é o que tem a maior quantidade de artigos para ser estudado. Atenção redobrada e vamos para a tela. Combo de direitos e agora é a vez do direito à convivência familiar e comunitária, com previsão nos artigos de 19 a 52. É o combo de artigos mais intenso que nós temos, extenso e com grandes chances de caírem, porque nós iremos estudar acolhimento institucional, adoção, a destituição do poder familiar, dentre outros assuntos que também são muito relevantes. Fundamentação para a redação, ampliação de conhecimento, texto na apostila. Crianças e adolescentes gozam da proteção integral garantida no artigo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente e são cidadãos dotados de direitos como qualquer outra pessoa. Dentre esses direitos, temos o da convivência familiar e comunitária. Ainda, a infância e a adolescência é a fase de desenvolvimento que deve ser desfrutada em sua plenitude por todas as crianças e os adolescentes. Contudo, por questões diversas, uma criança ou um adolescente que tem uma família acaba por viver em uma instituição de acolhimento. Os motivos que levam a isso ainda estão longe de ser conclusivos, pois ocorre por diversos fatores e todos esses constituem violações de direitos, logo a família, a comunidade, a sociedade em geral e o Estado falharam em sua obrigação de garantir com absoluta prioridade a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, assim como determinou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, informação técnica. Existe em nosso país um crescente aumento do número de adolescentes à espera da adoção. As casas de acolhimentos em instituições públicas abrigavam, em 26 de março de 2020, 34,8 mil crianças e adolescentes. Mais de 60% são adolescentes, e a divisão entre os gêneros é quase idêntica. Os dados constam do novo painel online do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, implantado nacionalmente em 2019. As estatísticas estão disponíveis para toda a população por meio do portal do Conselho Nacional de Justiça. Os adolescentes compõem a maior parte dos acolhidos do Brasil, ao todo são 9,4 mil com mais de 15 anos de idade. Deste, um terço está acolhido há mais de 3 anos e não tem irmãos nas mesmas condições. Em 3% dos casos, há diagnóstico de deficiência intelectual, em 4% há presença de problemas de saúde. No outro extremo estão as crianças na fase da primeira infância, de 0 a 6 anos, juntas elas somam 9,1 mil acolhimentos. Olha como é relevante esse assunto. Então, vamos direto para o ECA, como eu falei, assunto extenso, que eu preciso de muita atenção. Esse combo de direitos se encontra aqui no capítulo 3, né, do direito à convivência familiar e comunitária. No nosso mnemônico é o CCCF, do VESP, é o CRAUD CCCF, Convivência Comunitária e Convivência Familiar. É direito da criança ou adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então, nós temos aqui que a regra é ser educado no seio da sua família e, excepcionalmente, que é uma exceção, em família substituta. Fundamentando o porquê que você não deve acolher uma criança por motivos banais, fúteis, porque a criança tem o direito à convivência comunitária e familiar e ela tem o direito de ser criada e educada no seio da sua família. Essa é uma justificativa para não acolhimento na sua questão. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo a cada 3 meses. Canetinha de destaque especial. O tempo aqui é o importante, o fundamental. Essa avaliação dessa situação ela é feita a cada 3 meses. Então, a criança não fica lá independente de providências, né? Ela deve ter a sua situação reavaliada a cada 3 meses. E a questão vai trocar esse período de 3 para 6, para 9, para 2, para 45. Então, é a cada 3 meses, conforme o ECA. Devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração, vamos destacar aqui, ó, ou pela colocação em família substituta. Família substituta, adoção, tá? Recolocação familiar
ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Então, nós temos a situação dela que tem que ser reavaliada a cada 3 meses e ela não deverá ficar mais de 18 meses institucionalizada. Vamos trocar esse período, tá? Então, vamos prestar atenção na regra dos meses, dos prazos, do direito da convivência familiar e comunitária. Então, ela não passa de 18 meses. Isso é sempre? Fez 18 meses, tem que sair compulsório? Não, porque isso é a regra e nós temos o que? Um salvo que indica exceção. Nessa exceção, está dizendo que, comprovada a necessidade que atende ao seu superior interesse, devidamente fundamentado pela autoridade, ela pode ficar mais de 18 meses. Parágrafo 3º. A manutenção, a reintegração da criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. Então, vamos aqui. Preferência a qualquer outra providência, manter ou reintegrar a criança em sua própria família, tá? Então, eu sei que às vezes tem uma reportagem de um neném que foi encontrado, foi abandonado pela mãe, mas ainda tem o pai, tem a avó, tem os tios, né? E as pessoas já fazem filas, já se oferecem para adotar, e muitas vezes, né, as pessoas entendem que isso seria a melhor saída. Ah, fulano tem mais condição, mas não. É preferencialmente a reintegração à família da criança. Por quê? Porque nós já lemos que a criança tem direito de ser criada e educada no seio da sua família, certo? A sua família natural. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência criança ou adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade. Olha, é um combo de direitos pesadíssimo para sua prova, importantíssimo. O tom aqui já é de seriedade. Vamos aqui, ó, destacar com sua canetinha de destaques essenciais importantes, porque é garantida a convivência da criança e do adolescente. Não é o direito da mãe e do pai conviver com o filho, é o direito da convivência da criança e do adolescente. Pergunta-se de quem que é o direito à convivência familiar? Da criança. Mesma coisa quando tem um divórcio de um casal. O pai fala, é meu direito de ver meu filho. É direito da criança conviver com o pai, é o direito da criança conviver com a mãe, é o direito da criança conviver com os avós, né? Tem a situação de alienação parental, sempre tem que se olhar pelo melhor interesse, porque a criança tem direito à convivência familiar. Voltando para a questão, já fiz um adendo, eu levei vocês lá, estou trazendo de volta para a questão. Estamos falando da convivência da criança e do adolescente com mãe ou pai privado de liberdade. O que é um pai ou uma mãe privado de liberdade? É um pai ou uma mãe que esteja preso, né? E como se dá, né, essa convivência? Visita, né, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável na hipótese de acolhimento institucional, né, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Então, essa convivência, ela não depende de autorização do juiz, tá? Pode ser tanto para a criança que está institucionalizada, olha aqui, ó, duas hipóteses: pai e mãe preso, privado de liberdade, convivência com a criança, com o filho, o adolescente com a criança, porque é direito dela. Criança acolhida, convivência com o pai e com a mãe, da mesma forma. Porque o direito à convivência é da criança, é do adolescente. E independe de autorização judicial, porque senão nós estávamos submetendo um direito certo da criança a um documento judicial. E já é garantido pelo artigo 4º, já é garantido pela Constituição Federal, artigo 227, o direito à convivência. Por isso que nós não precisamos de uma autorização judicial, mesmo que nessas situações. Parágrafo 5º, será garantida a convivência integral da criança com a mãe e adolescente que estiver em acolhimento institucional, tá? A adolescente está em acolhimento institucional? Está. A criança tem direito de conviver com a mãe. A mãe adolescente será assistida por equipe multidisciplinar. É uma afirmação. Artigo 19A. A gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar o seu filho para adoção. Canetinha de destaque de questões importantes. Antes ou logo após o nascimento, tá? Então, a gestante, né? A gestante está gerando, ou a mãe. Então, é antes ou depois do parto. Que manifestar interesse em entregar o seu filho será encaminhado para onde? Aí que tá a pegadinha da prova.
será encaminhada para, aqui vão trocar, em vez de colocar a Justiça da Infância e Juventude, vão colocar outros segmentos, delegacia, conselho tutelar, CRAS, CREA, psicólogo, psiquiatra, neurologista. Sendo que aqui o artigo está dizendo que tem que ser encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. Atenção à pegadinha. Parágrafo 1º. A gestante ou a mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando, inclusive, os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Porque nós sabemos que, nesta fase, a mãe pode não estar manifestando sua vontade real, por isso que a equipe vai avaliar se ela está sobre o efeito do estado puerperal ou do efeito do estado gestacional. Parágrafo 2º. De posto o relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe mediante sua expressa concordância, tá? Cuidado aqui que eles podem colocar independentemente da concordância, a rede pública de saúde e assistencial para assistência social para atendimento especializado. Então, depende da concordância. Parágrafo 3º está dizendo que a busca à família extensa, conforme definido nos termos do parágrafo único do artigo 25 dessa lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias. Então, uma criança que está acolhida, né, tem que buscar a família extensa pelo prazo máximo de 90 dias e pode ser prorrogável por igual período. Vamos trocar aqui, máximo de 60 dias, máximo de 180 dias, máximo de 24 meses, e vocês sabem que vamos buscar a família extensa da criança que esteja acolhida pelo prazo máximo de 90 dias, e esse prazo ele pode ser prorrogável. Então, pode ser que a questão, para te enganar, diga que esse prazo não pode ser prorrogável por igual período. Então, você vai entender ali o que é a questão, onde está o erro da questão e vai fugir do erro, buscando sempre ali o conhecimento adquirido nestas aulas, nos seus estudos de revisão de artigo. Parágrafo 4º. Na hipótese, né, de não haver, né, indicação de genitor ou de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar institucional. Então, assim, na hipótese de ter procurado o genitor, na hipótese de ter procurado família extensa, não ter encontrado ninguém apto a receber essa criança, porque pode ter encontrado um tio alcoólatra, uma avó com limitação física, alguma, né, cadeirante, então não é apta a receber, ela declara, avalia-se que ela não é apta a receber, essa criança é colocada na lista ali de adoção, é decretada a extinção do poder familiar dos pais como condição para essa adoção e ela é encaminhada ou para quem tiver habilitado, né, para adotá-la ou para uma entidade de acolhimento institucional. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada em audiência. Então, assim, criança nasceu, a vontade de, né, colocar essa criança ali na situação de adoção tem que ser manifesta em audiência, tá? Garantindo sigilo sobre a entrega da criança. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecerem a essa audiência, nem o genitor e nem o representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe. Então, o que que acontece? Não vai extinguir, né, acabar, extinção, vai suspender esse poder familiar e a criança será colocada sob guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-lo. Se no caso não comparecerem o genitor e nem o representante da família extensa para manifestarem a audiência se desejam ou não desejam ali exercer o poder familiar, né, exercer a guarda ali daquela criança. Os detentores da guarda possuem um prazo de 15 dias para a procuração de adoção, contando do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Então, prazo é sempre interessante decorar. Então, eles possuem o quê? Um prazo de 15 dias para quê? Propor uma ação de adoção e ele é contado o quê? Do dia seguinte ao término do estágio de convivência. Muito técnico, muitas regras, mas faz parte do seu edital, temos que estudar.
Parágrafo 8º. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifesta em audiência... Desistência de quê, gente? De entregar a criança para adoção. Manifesta em audiência operante equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores, tá? E será determinado pela Justiça da Infância e Juventude um acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Novamente, prazo, novamente, atenção, porque aí mora o perigo. Parágrafo 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitando o disposto do artigo 48 dessa lei. Vamos falar aqui de um caso de uma atriz famosa que há pouco tempo teve uma gestação sigilosa, entregou essa criança para adoção e teve essa história vazada por um jornalista. Vocês sabem de qual caso estou falando, é um caso bem famoso, é uma atriz também famosa e nós podemos utilizar essa situação como exemplo até mesmo para associar essa matéria. Parágrafo 10. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos, crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contados a partir da data do acolhimento. Então, temos aqui cadastro, né, recém-nascidos e crianças não procuradas. Qual que é o prazo? 30 dias contados de quando? A partir do dia do acolhimento. Prazos. Muita atenção em prazos. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Nós vamos encerrar essa aula para ela não ficar muito extensa. O conteúdo ele é de fato muito extenso. Estou parando nesse ponto para que você tenha a oportunidade de, acabando a aula, revisar todos os artigos estudados, refletir sobre eles e voltar para a continuidade, né, a parte 2 do tema da convivência familiar e comunitária. Te vejo em breve.